Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande com informações do Flamengo e no vídeo de agora a gente vai trazer, atacante do Flamengo xingando, entre aspas, torcedor nas redes sociais, atacante do Flamengo que nem estreou com a camisa do Flamengo, lesionando o joelho, passando por uma cirurgia no menisco, só volta no que vem, atacante do Flamengo treinando com o elenco profissional e podendo ser relacionado para o clássico contra o Botafogo no domingo, e atacante do Flamengo pode ser sim vendido ao Dínamo de Moscou, no caso Gonzalo Plata. E o Flamengo deu suas exigências ao Dínamo de Moscou e a gente vai trazer quais são essas exigências no vídeo de agora. Mas antes, não vou pedir para vocês se inscreverem, vou agradecer a galera lá da Espaço Rubro Negro, tá? Fui super atendido, super bem atendido lá, comprei lá a nova camisa do Mengão. Pô, obrigado, galera, de verdade. E eu prometi, vou dar uma moral pros caras lá no canal, porque quando a gente é mal atendido, a gente reclama. Porque quando a gente não é bem atendido, a gente não elogia. Então a gente está aqui elogiando ao vivaço. Valeu, galera, tamo junto. Ótimas vendas para vocês. A galera lá do aeroporto Santos Dumont faz um trabalho maravilhoso, não só lá também, sou sempre muito bem atendido na loja da Gávea, aqui também na rua Paulo Gustavo, em Caraí, a galera também sempre me atende ali muito bem, mas obrigado, galera, valeu mesmo, sensacional a camisa, caiu bem, rapaz, caiu bem, obrigado, valeu, tamo junto, mas também não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Tamo junto, galera, obrigado novamente aí, vamos pra cima para mais um vídeo. É o seguinte, Luiz Araújo xinga torcedor e rebate críticas no Flamengo. Olha, vamos ver, ele anda fazendo lives, digamos assim, em uma rede social chamada Kik. Eu confesso que eu não tô por dentro dessa rede social, mas, olha, ele foi para cima do torcedor, ele disse, ele foi xingado, aí ele falou assim, não, craque é você, craque é você. Ele falou palavrão aqui também, que eu não vou citar, obviamente, até para não perder a monetização. Aí ele falou, torce para o Flamengo, se torce para o Flamengo vai comemorar título, vai estar reclamando? Time nas quartas de final da Libertadores, chegando na liderança já, e um bosta desse vem na live dos outros encher o saco, vai cagar no mato, vai, disse o atacante durante transmissão na plataforma Kik, e rebatendo em seguida ao ser chamado de bagre. Pô, ele falou palavrão, eu sou bagre? Tu que é craque, tu que joga, né? Luiz Araújo foi pra cima do torcedor lá na rede social chamada Kik. Ih, rapaz, Neymar também foi pra cima aqui de um jornalista. Que loucura. Ai, meu Deus do céu. Vamos para outro assunto. Galera, envolve um atacante também do Sub-20, Josmar. Sempre falo muito bem desse jogador. Inclusive, o Josmar não fez parte do grupo da intertemporada em Portugal, porque ele era peça crucial para o Sub-20, que na ocasião tinha jogos importantes. Então ele acabou ficando por conta disso. Só que ele vem treinando com o time principal nessa semana, porque Bruno Henrique está suspenso. E aí o Leonardo Jardim estuda a ideia de relacionar Josmar. Vai depender, obviamente, do rendimento dele nas atividades. Treinou ontem, treinou hoje, vai treinar amanhã, quinta, treina sexta, treina sábado e no domingo, quem sabe, ele vai ser relacionado para pegar o Botafogo, jogo no Maracanã, 4 horas da tarde. E por falar em jogador destaque do Sub-20, o Flamengo recentemente gastou 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atacante Ayran, 17 anos, lá do Cuiabá. O Flamengo anunciou a contratação, ele com a camisa do Mengão. Só que aí ele foi direto se apresentar para a seleção Sub-17. E lá na seleção Sub-17, ele acabou tendo uma grave lesão no joelho. Pois é. Ele estava jogando no primeiro tempo do jogo do amistoso contra a Venezuela. Esse amistoso foi no dia 20 de agosto, lá em Teresópolis. E aí ele se machucou aos 8 minutos do primeiro tempo, quando tentou fazer uma jogada sozinho. Lembrando, a informação da lesão foi publicada primeiro pelos colegas do @Flabase, que fazem um trabalho sensacional na cobertura de categoria de base do Flamengo. E aí o jogador também postou nas redes sociais uma foto e ele disse, eu ainda tenho muitos sonhos para realizar e muitos objetivos para conquistar. Vou voltar no meu tempo, mais forte, mais preparado e com a mesma fome de vencer sempre, destacou Ayran nas redes sociais.
Infelizmente o jogador só volta a atuar na temporada que vem. Cara, que falta de sorte do Flamengo. Ele nem jogou com a camisa do Flamengo. Um cara que estava com a expectativa nas alturas, não só a diretoria, não só ele, não só os empresários, mas a torcida também, porque é um jogador que não custou barato aos cofres do Flamengo, cara. 6 milhões de reais por 60%, um jogador de 17 anos, proporcionalmente falando, é 10 milhões de reais por 100%. Então, enfim, boa sorte ao Airan, que inclusive, eu estava estudando sobre ele, ele é daqui de Niterói, cara. Nasceu aqui em Niterói, niteroense. Tamo junto, Airan. Sucesso aí nessa recuperação. Você vai voltar ainda mais forte, se Deus quiser. Vamos lá, ainda falando sobre ataque. O Flamengo pode sim vender o Gonzalo Plata, tá? Opinião, infelizmente. Eu não queria que isso acontecesse. Pode acontecer. O Flamengo respondeu ao Dinamo de Moscou dizendo que não se opõe a uma venda, desde que a venda seja da seguinte maneira: pelo menos 13 milhões de euros e pagamento à vista. Como assim, Vini? À vista ou no máximo em 2 parcelas, com a maior parte sendo à vista e a outra parte num curto espaço de tempo, no máximo 6 meses. Por vários motivos, tá? Me explicaram no Flamengo por que isso. Primeiro, quando você recebe um valor à vista, ou seja, você tem dinheiro em caixa para fazer uma outra negociação, até por uma reposição, porque o Flamengo mira uma reposição se vender o Gonzalo Plata. E aí o Flamengo, tendo dinheiro em caixa, facilita demais essa futura negociação. Vou dar um exemplo. O Flamengo se interessa por um jogador que custa 20 milhões de euros, tá? Aí o Flamengo vira, não, olha só, ele custa 20, beleza. Mas vocês fazem por 15, a gente pagando à vista? Ou a maior parte à vista e a outra parte num curto espaço de tempo? É isso. É basicamente assim que funciona o mundo dos negócios. Então, o Flamengo até aceita vender o Gonzalo Plata. Até porque o Flamengo tem a resposta que o jogador também toparia aí. O jogador não se opõe também. Então, outro ponto também, eu já ia esquecendo de mencionar. O Flamengo não se esqueceu da maneira que o Dinamo de Moscou tratou o Flamengo na negociação por Carrascal. Ainda teve essa situação também. Clubes russos, geralmente, dificultam muito a vida do Flamengo. Então, o Flamengo também não vai facilitar a vida desses clubes russos, tá? O Dinamo de Moscou acabou de investir 7 milhões de euros para contratar Matheus Martins, que vai viajar, jogador do Botafogo, vai viajar nesse final de semana para se apresentar ao clube russo. Eu já expliquei no último vídeo, vou explicar agora. O time russo entende que o Matheus Martins é de uma ponta e o Gonzalo Plata é para outra ponta. Então, eles não disputariam vaga. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, particularmente, sou totalmente contra a venda do Gonzalo Plata, mas é uma opinião minha, tá? Obviamente, a diretoria debate com o técnico Leonardo Jardim e provavelmente para o Flamengo aceitar vender e se vender é porque já tem alguém no alvo para mirar e acertar para uma reposição. Beleza? É o Luiz Henrique? Eu sei que vocês vão me perguntar. Creio eu que não, é um jogador muito caro mesmo, e o Zenit a gente sabe como é negociar com esses caras. E que processou o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, depois de Pedrinho falar algumas palavras, digamos, pesadas sobre o presidente do Flamengo para a pessoa BAP. O próprio Pedrinho mencionou isso. Tem também Flamengo recusando proposta para o zagueiro, novamente, Grupo City tentando a contratação desse zagueiro, novamente a proposta sendo recusada, e tem também Gramado do Maracanã. Não ficou apenas na promessa. A gente vai trazer aqui informações envolvendo o Gramado do Maracanã, que sofreu críticas, inclusive, de jogadores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Qualquer ajudinha será super bem-vinda. Seja se inscrevendo, dando like, hypando o vídeo, isso é importante. E claro, se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição. Tamo junto, galera. Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu tô gravando esse vídeo aqui. O Botafogo acabou de anunciar a renovação de contrato de Montoro. E por que eu tô falando isso? Porque é um jogador que Flamengo, antes do Botafogo contratar, havia mapeado, digamos assim,
E recentemente a torcida do Flamengo estava pedindo contratação de Montoro, eu sempre falei que era uma loucura. E agora o jogador jovem, muito bom jogador, gosto demais do futebol do Montoro. Ele tinha contrato com o Botafogo até 2027, agora vai até 2030. Ó, galera, é o seguinte, o presidente BAP do Flamengo processou Pedrinho. Informação publicada primeiro pelo parceiro Fabrício Kika, jornalista, lá no canal dele. Até falei com o Fabrício aqui e perguntei, né? Perguntei ao Kika, e aí, é algo pessoal pelos xingamentos? Aí ele falou, sim, o Pedrinho cometeu o erro, entre aspas, de falar que era contra o BAP e não a instituição. Tomou o processo. Eu vou ler o processo na íntegra e depois eu vou trazer mais informações sobre esse assunto para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Mas foram xingamentos assim pesados, né? Óbvio, bem pesados. Por quê? Falou que era soberbo, enfim, outras palavras também. Eu vou ler o processo na íntegra e depois vou dar uma resumida e trazer para vocês hipócrita, arrogante, soberbo e outras palavras aí. Então, justiça. Quem sou eu para dizer se o BAP está certo, se o Pedrinho está certo, ou se o BAP está errado, o Pedrinho está errado? Está na justiça. E repito, vou ler o processo novamente, vou trazer tudo aqui para vocês. E um abraço também para o grande parceiro Fabrício Kika. Vamos lá, galera. Uma das polêmicas envolvendo Flamengo e Vasco, justamente o uso do Maracanã. Recentemente o Vasco tentou utilizar o Maracanã na Copa do Brasil, o jogo nessa quarta-feira contra o Vitória. A dupla Fla-Flu vetou, depois o Vasco tentou na justiça 2 vezes, a justiça negou, dizendo que o Vasco fez o pedido... O Vasco fez o pedido depois de o Flamengo e o Fluminense traçarem um cronograma de melhoria do gramado. E eu vi muito vascaíno dizendo que não tinha cronograma coisa nenhuma, que a dupla Fla-Flu falou isso apenas para negar o pedido do Vasco da Gama. E, obviamente, não ficou apenas na promessa. O gramado do Maracanã está passando por uma melhoria desde o pós-jogo do Fluminense contra o Remo, no final de semana. Justamente esse período aí que a dupla Fla-Flu justificou o cronograma e por isso não poderia emprestar o Maracanã para o Vasco da Gama, para o Vasco utilizar, e com isso a dupla não teria tempo para poder melhorar o Maracanã. Inclusive no último jogo do Flamengo no estádio, Léo Pereira chegou a mencionar que foi na quarta-feira esse jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores. Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe um jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas, por conta do gramado, disse o zagueiro Léo Pereira. E se chegou ao ponto do zagueiro reclamar, inclusive, o Flamengo até demitiu um funcionário bem antigo, Severiano Braga, que estava ali trabalhando nessa gestão da dupla Fla-Flu no Maracanã. Ele foi demitido, entrou uma outra pessoa, justamente depois desse jogo, depois das críticas dos jogadores. Se foi por causa disso, seria leviano da minha parte eu dizer isso, mas não é coincidência, né? E agora tem uma outra pessoa na gestão do Maracanã. Então, eles vão fazer esse processo de melhoria, a ver se o gramado vai melhorar para a sequência da temporada, porque a dupla Fla-Flu está na Libertadores. E a gente sabe que o Maracanã é sempre muito forte para esses dois times. O Fluminense vai ter uma campanha maravilhosa também dentro do estádio, tal como o Flamengo, que só perdeu 2 jogos na temporada atuando no estádio como mandante, tá, galera? Então, tá aí, não ficou apenas na promessa, como muitos vascaínos haviam mencionado e até especulado. Ó, galera, o Flamengo recusou mais uma proposta pelo zagueiro João Vitor, o jovem João Vitor, zagueiro, vou até pegar aqui a idade dele, se eu não me engano ele ainda tem 18 anos, quer ver? João Vitor, bom jogador, foi um jogador que foi descoberto, digamos assim, pelo Felipe Luiz, né? Felipe Luiz gostava muito do futebol do João Vitor, tanto é que botou o João Vitor na frente do Iago, muita gente questionava isso, e hoje o Iago, inclusive, está lá na MLS. Ó, o João Vitor tem 19 anos, ele já completou 19 anos. Ele fez no dia 1º desse ano, 1º de janeiro desse ano, ele fez 19 anos.
Ele tem 4 jogos na temporada pelo time profissional, elenco profissional, e 19 jogos pelo Sub-20. Recentemente foi convocado para o Sub-20. O último jogo dele com a camisa do Flamengo no Sub-20 foi contra o Cuiabá, tá? 17 de junho. Ele foi relacionado, inclusive, recentemente para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Também foi relacionado profissional no jogo contra o São Paulo e também contra a Chape. Todos esses jogos aí depois da Copa do Mundo. É um jogador que disputou o Mundial Sub-20 em 2025, Mundial Sub-17 em 2023, e o Grupo City ofereceu 10 milhões de euros recentemente. Na última semana, o Flamengo novamente virou e falou assim, não, a gente não topa fazer. Eu acho que o Flamengo, aí, realmente é achismo, tá? Ninguém me falou isso. Eu acho que o Flamengo segurou o João Vitor justamente pela questão do Danilo, que a gente mencionou aqui, que o Danilo ainda há uma incerteza se ele continua no Flamengo em 2027. O Flamengo deu até uma cobrada nele, cobrada no bom sentido, falando, e aí, Danilo, qual vai ser? E aí, vai ficar, não vai ficar? A gente precisa se planejar. Eu acho que o Flamengo pensa muito no João Vitor para preencher a lacuna do Danilo, caso o Danilo não renove o contrato dele e decida por encerrar a carreira, pendurar as chuteiras. Então, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, forte abraço e fui!